encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Sentir que o céu estão aberto e ouvir a voz do Salvador. Aleluia. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Aleluia. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder, só nele a vida faz sentido e me dá forças pra viver. É verdade, Senhor. Grande é o nosso Deus e as obras, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras, e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus. É uma alegria estarmos na casa do Senhor para adorar o nosso Deus, prestar um culto a Ele e aqui receber as gloriosas bênçãos de Deus que nós já estamos recebendo. Desde o início deste culto, nós já sentimos aqui a presença do nosso Deus, que é grande e que é excelso. Ele está conosco, está no nosso meio, porque já sentimos aqui a sua glória. E vamos permanecermos ligados nele até às 9h, o momento em que pretendemos encerrar esta reunião. Deus abençoe também os que estão nos assistindo pela Web TV Semear. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família também. Aproveitando a oportunidade em que estamos em pé, eu vos convido para abrir as vossas Bíblias no livro de Crônicas,
capítulo de número 32, e o versículo de número 7, e o versículo de número 8. Veio ao meu coração este milagre, esta bênção, este feito do nosso grande Deus, que tem domínio sobre a terra, sobre o reino dos homens. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 32, versículo de número 7 e o versículo de número 8, que nos diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Tome assento, queridos irmãos, todos que estão conosco e os que nos assistem também. Os chamo para uma meditação bíblica dentro desse texto, ou destes dois versículos que nós lemos. Já foi cantado aqui que o nosso Deus é grande, tremendo, poderoso, que conhece todas as coisas. Ele diz no livro de Isaías que antes que houvesse dia, Ele é. E ninguém há que possa escapar das suas mãos. E operando Deus, operando Ele, quem impedirá? Ninguém. Deus, Ele é tremendo, Ele é o Senhor. Isaías diz que Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, conforme a sua visão. E de lá Deus comanda todas as coisas. Tudo está sob o seu controle, sobre o seu domínio. E uma das coisas que muito chama a minha atenção é que Deus, o nosso Pai, Ele está atento a todas as coisas. Ele cuidou de Israel até Canaã. No início, Ele dá ordem aos sacrifícios sobre o altar para cobrir o pecado. Sempre Deus esteve, está e estará à procura do homem para trazer benefício ao homem. É claro que muitas vezes Deus permite um tempo, momentos de provas, e até parece que Deus se silencia a nosso favor. Eu entendo que são momentos que Deus nos prova. Ele prova a nossa fé. Ele nos deixa, provavelmente, para ver a nossa atitude, a nossa ação. Ou às vezes, muitos momentos, as nossas atitudes, elas, às vezes, não agradam a Deus, e aí Deus permite nós se bater um pouco. Mas as suas mãos, ela sempre está estendida, e Deus sempre está voltado à sua vida, à minha vida, à sua igreja, Israel, desde o início, e está sempre atento para livrar,
para abençoar e para ouvir o nosso clamor. Davi, ele disse que o Senhor Deus de longe conhece os seus pensamentos, seu assentar, o seu levantar. Ele fala uma coisa muito linda nesse Salmo 139, até a sua formação no ventre da mãe, o acompanhamento de Deus, a forma que tudo foi sendo escrita em um livro, conforme a sua formação ia acontecendo no ventre. Então, meus irmãos, ele está sempre atento ao seu povo, à sua igreja e à sua herança. No livro de Romanos diz a Bíblia, o escritor, que Deus não rejeita o seu povo, os seus filhos. E também diz a Bíblia que o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a sua face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Isaías também menciona que os ouvidos de Deus não está agravado, para que não possa nos ouvir. Ele menciona também que a única coisa que pode dividir Deus do homem é o pecado, a iniquidade, a transgressão. Isso pode separar e pode dividir. Mas os ouvidos de Deus estão sempre atento. Davi também fala disso, sobre o clamor dos justos. E Deus atende, Deus entra com providência e Deus dá a vitória. Nos 2 versículos que nós lemos, fala das palavras do rei Ezequias aos príncipes de Israel. Senaqueribe, eles vieram ao encontro de Israel, fizeram seu acampamento em Judá, e ali eles se acamparam, querendo separar algumas cidades, querendo tomar algumas cidades. E a Bíblia diz que Ezequias, ele percebeu a intenção, o alvoroço, aqueles homens, porque as afrontas já estavam em evidência, já estavam presentes, já estavam visíveis. E diz a Bíblia que ele percebeu no rosto e nas ações de Senaqueribe que o seu rosto era de guerra. Ele teve o discernimento, ele percebeu, e ele reúne os seus exércitos, os seus maiorais, seus homens, e toma conselho com eles. E os irmãos sabem que em Israel a água é muito escassa, e logo Ezequias, preparando os seus homens, já enviou eles a esconder, a cobrir os poços, as fontes de águas, porque Deus abençoou eles ali com bastante água, e se os seus inimigos encontrassem água, era tudo que eles precisavam. Além das armas que precisavam o exército para guerrear aqueles dias, alimento também, eles estavam acampados, mas eles tinham necessidade de água. A água era indispensável. Israel estava farto de vertentes, de fontes, de poços. Tinha água com abundância. E eles foram tapar as fontes, os seus homens foram esconder dos seus inimigos. Mas eles continuavam afrontando o povo de Deus, a herança do Senhor, querendo tomar, querendo invadir, tomar posse das cidades e das terras. Mas a Bíblia diz que o rei também começou
a se preparar para enfrentá-los. E diz a Bíblia que nestes momentos de batalha, antes de travar-se esta guerra, de um confronto mais próximo, a Bíblia fala que as afrontas de Senaqueribe não era simplesmente contra o rei Ezequias, mas eles afrontavam a Deus, enviando cartas, blasfemando de Deus, de Jerusalém, do povo de Deus e também de Ezequias. As afrontas eram muitas, blasfemando, falando dos deuses da terra, que não livrou Ezequias com Israel, de que eles viessem até Judá, se acampando ali já para a batalha, e que o Deus do céu também não faria, não daria o livramento, e que eles estavam ali tranquilos. Mas diz a Bíblia, meus queridos irmãos, por isso que eu digo que o crente, o salvo, aquele que conhece Deus, nas horas amargas, nas agruras da vida, nas tribulações, por mais que temos armas de guerra, que temos habilidades para saber sair e saber entrar, mas sempre vai existir o momento que nós entendemos que as nossas forças serão fracas diante do inimigo, e que nós precisamos de um sobrenatural para vencer momentos negros e tenebrosos. Nós precisamos de um agir do alto, de um sobrenatural de Deus, porque a batalha poderá ser difícil e travada. Parece que a tranquilidade de Ezequias, junto com o povo e as suas palavras, mais ainda perturbou os seus inimigos. Mas, meus irmãos, o rei prepara o seu povo diante da porta da cidade, na praça, e ele transmite uma mensagem ao povo de Israel. Ezequias disse assim: olha, meus irmãos, esforçai-vos e tende bom ânimo, não vos temais, porque a multidão que está com eles é grande, mas com eles está o braço de carne, e conosco está o braço de Deus, o nosso Deus, o poderoso de Israel. E ele, os irmãos, vê a confiança de Ezequias, e ele disse: e o Senhor guerreará conosco. Conosco não é apenas o braço de carne e estes homens preparados para a batalha. Conosco está Deus, o Deus de Israel, o Deus que tirou este povo do Egito, o Deus que vem fazendo milagres visíveis no meio do povo, diante do povo, para o povo. E diz a Bíblia que o povo descansou com as palavras de Ezequias. Eles descansaram. Meus irmãos, essa palavra aqui veio ao meu coração hoje à tarde em casa, quando eu meditava. Eu estava querendo ir lá na mineração hoje, mas Deus falou comigo e me colocou essa palavra no coração, começou a arder e queimar. Eu resolvi ficar só aqui. Eu disse para o Joab arrumar alguém para pregar esta noite, mas chegando aqui eu disse: não, deixa comigo, eu tenho algo para transmitir. Aleluia. Charamandagassúbria. E diz a Bíblia que ele transmite com toda a segurança esta palavra, dizendo: meus filhos, o alvoroço aí é grande, o barulho é grande, as afrontas é grande, são muitas, as ofensas de palavras, mas com ele só há um braço de carne.
e conosco a Deus, o nosso Deus. A mão do Senhor, o Todo-Poderoso, está com Israel, o Deus de Israel está conosco. E a Bíblia diz que eles descansaram nas palavras de Ezequias. Irmãos, aqui eu gostaria de abrir um parêntese. Nós vivemos, Joab já falou hoje, eu falei aqui terça-feira, que nós vivemos desafios constantes, guerras, batalhas, matando um leão por dia. Mas nós precisamos levantar a cabeça e caminhar. Paulo disse que devemos deixar as coisas que atrás ficam e avançar as que estão à frente de mim, de nós. Prossigamos para o alvo que é Jesus, autor e consumador da fé. Corramos com paciência, também diz Hebreus, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando de lado todos os embaraços, disse o escritor aos romanos, né? Hebreus. Deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pelo gozo que lhe estava proposto por tua cruz, foi vencedor, foi herói, o nosso rei, o nosso príncipe, que está conosco para nos dar vitória, e nós já sentimos ele, a sua glória, o seu espírito neste santuário. Bendito seja o nome do Senhor. Eles descansou porque as palavras de Ezequias foi boa, foi confortante, e eles estavam firmados em Deus. Olha, irmãos, ficarem tranquilos, um exército reunido na praça, na porta da cidade, descansar com o exército inimigo à frente, afrontando. Olha, irmãos, precisa ter Deus na vida, precisa ter alta confiança em Deus, porque tranquilizar no meio de uma tempestade dessa não é muito fácil. Deus precisa estar com eles, a sua confiança precisa ser grande, mas eles confiaram na palavra do rei. Palavras boas, palavras que trouxe a eles descanso e alívio. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo, eu posso perguntar para cada irmão, cada família que esta noite: irmão, você tem problema? Tenho. Você tem luta lá? Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? Não, pastor, eu estou passando uma luta lá em casa, com o filho, assim, com a família, com o sogro, com a sogra, com o parente, lá no emprego. Estou endividado, alguém me deu um calote, eu estou numa guerra, estou aflito. Todos vivem em guerra constante. E nesses dias, meus irmãos, nestes momentos turbulentos da vida, estes dias que antecedem o arrebatamento da igreja, que eu considero, à luz da Bíblia, ser os dias trabalhosos que a Bíblia fala, dias difíceis e trabalhosos, eu creio que nós estamos atravessando estes dias. Nós precisamos ser homens de Deus e mulheres de Deus, para sempre termos em nossos lábios, em nossas bocas, uma palavra como a palavra do rei Ezequias, dizendo: não vos temais, meu irmão, diante desta afronta e deste confronto, porque com eles está o braço de carne. Conosco está Deus, conosco está Jesus.
Seja confiante, levanta a tua cabeça, marcha, vamos marchar, porque à frente está o nosso general, varão de guerra, o nosso Deus, que guerreará contigo esta batalha, esta guerra, esta peleja, e você será mais do que vencedor. Ramandagassúbria, oh glória! Mas eu creio que na vida de homens de Deus e de mulheres de Deus, sempre há uma palavra de Deus na sua boca, uma palavra profética, uma palavra do céu, para levantar o ânimo de alguém que está caído, quebrado, arrebentado, fraco na fé. Ramandagassúbria. A Bíblia diz que o sacerdote é o anjo do Senhor, e sempre há na boca do anjo de Deus uma palavra de Deus, uma palavra profética na boca de um servo e de uma serva para profetizar para alguém, uma profecia de Deus para edificar, para iluminar e para dar caminho direito. Oh, Ramagashanda Ramalagassúbria. Vamos ver se eu acho alguma coisa que está vindo ao meu coração. Vamos ver se eu acho aqui Efésios. Irmãos, o Senhor está aqui. O Ramachanda Gamanavas. Aleluia. Deus está com o seu povo. Deus está com a sua igreja. No Antigo Testamento ele veio junto com o povo em forma de nuvem, em forma de coluna de fogo, falando com Moisés de várias formas. E nesses últimos dias, ele está conosco através do seu Filho Jesus, que ele enviou a este mundo, morreu para nos garantir a salvação, nos comprar da maldição do pecado, nos resgatar de todo o mal, comprando para Deus seu Pai, de todas as tribos, línguas e nações, fazendo para Ele reis e sacerdotes de todas as nações do mundo. Um pouquinho diferente, mas Deus está neste projeto desde a fundação do mundo, diz a Bíblia. Deus está investindo, e Ele vai investir. O seu plano, ele não se acaba, não é como o nosso, que termina aqui no fim da nossa vida, mas o seu plano é eterno, o seu propósito é perpétuo, é para sempre, vai à eternidade, nunca se acabará. Efésios 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Olha a ordem de Paulo. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra boa. E Tiago fala que desta fonte não pode sair água amarga ou água doce, tem que sair só um tipo de água. Aleluia. E eu creio que eu nasci de novo da água e do Espírito, eu recebi Deus na vida. Aqui tem uma fonte que só jorra água doce, água cristalina, água pura. Daqui não pode jorrar águas amargas. A minha boca não pode sair falsidade, mentira e engano, porque aqui nasceu de novo, e aqui precisa jorrar uma fonte de água viva, de água doce, de água cristalina, de água de Deus. E Paulo está dizendo, não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, só a palavra boa, só a palavra de conselho, só a palavra de Deus, só a palavra pura, para promover edificação de ouvintes, de quem nos ouve, a fim de que eles que nos ouvem tenham graça. Irmãos, quantas pessoas que, isso aqui era para um culto de doutrina, não era para hoje é público, é da família.
Quantas vezes que sai coisa errada da nossa boca? E às vezes você é um líder, às vezes você tem uma influência, e às vezes tem ao seu lado alguém fraco que vai ouvir aquela palavra. Como que ele ou ela ficará ouvindo uma palavra negativa, uma palavra contrária à palavra de Deus, uma palavra que não edifica, que não traz vida, que não leva a lugar nenhum? Como é que fica aquela pessoa? E como é que fica a tua situação diante de Deus? Porque a Bíblia diz que os homens hão de dar conta de toda palavra ociosa que sair da sua boca. Elas não se apagam aqui não. Elas ficam diante de Deus. E é a Bíblia que fala, nós vamos ter que dar conta. Mas Ezequias transmitiu um recado fantástico ao povo que estava diante da batalha, diante da afronta, diante da ameaça de Senaqueribe e o seu exército que já estava acampado em Judá. Palavra de Deus, palavra do Senhor. E diz a Bíblia que no momento antes da batalha se travar, Ezequias, com Isaías, filho de Amós, eles alçam um clamor a Deus, eles fazem uma oração a Deus, eles oram ao Senhor. Aleluia. Irmãos, e Deus resolve o problema num já. Foi como diz alguém, vapt-vupt. Não precisou barulho do povo de Deus se conduzindo prudentemente. A Bíblia diz que eles terminam de orar, Ezequias, Isaías, filho de Amós, e Deus manda do seu exército, do céu, um anjo só. Ramandagassúbria, ô glória. E diz a Bíblia que este anjo feriu o exército de Senaqueribe, seus príncipes, os seus homens de guerra, feriu, provavelmente a espada, que não diz, mas eles foram feridos. E a Bíblia diz que Senaqueribe, que chegou ali com seu nariz empinado, com seu exército, afrontando Jerusalém, Ezequias e o Deus de Israel, ele volta para casa cabisbaixo, envergonhado, vergonha de rosto. Aí chega no seu reduto, na sua casa, talvez até no templo dos seus deuses. E a Bíblia diz que ele começa a fazer uma limpa, matar os seus deuses. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor muitas batalhas. Nós precisamos ganhar na oração, joelho. Eu já ganhei muitas guerras na minha vida, sem palavras. Entrava para o quarto, ponhava o rosto no chão, eu e a Eliane, às vezes com o Joabe junto, nós ganhamos batalhas ferrenhas que se dava por perdida, que olhando ao olho humano, parecia não ter solução, o problema já estava perdido. E de nós entrarmos noite adentro com Deus, sem palavras de ofensa contra alguém, sem tumulto,
Tem muito crente que gosta de tumultuar, fazer barulho, fazer pressão, fazer barulho, brigar, xingar, usar estratégias, machuca um, machuca outro, e no final da batalha sairá muitos feridos. Mas a igreja, o povo de Deus, se ganha a batalha de joelho, no quarto orando, aqui no templo, se humilhando perante a face de Deus, colocando o rosto no chão e alcançando de Deus o benefício, porque a Bíblia diz que Ele guerreia conosco e por nós. Ele pleiteará a nossa causa, diz a Bíblia. Quando nós temos confiança e entregamos nas suas mãos e deixamos com Ele, Ele entra em uma batalha e uma guerra. Nós precisamos ter confiança, colocar nas suas mãos. Eu queria falar um pouquinho ainda do gemido de Israel, mas não vou falar porque dentro do assunto as horas passou e eu quero encerrar. Gemido, e a Bíblia diz que Deus desceu para ver o que estava acontecendo. O gemido da alma do povo subiu perante Deus. E aí Deus desce no anjo lá na sarça para ver o que estava acontecendo. Aí ele chama Moisés e ali se desencadeia uma grande batalha com Faraó para tirar o povo. Deus tem os seus caminhos, meus irmãos. Vamos confiar no Senhor. Vamos estarmos diante de Deus prostrado, vamos orar, vamos buscar a sua face. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele ainda vive, Ele é forte, Ele é o mesmo, Ele reina, Ele comanda, Ele tem domínio sobre o reino dos homens, todo o controle de tudo, Ele tem nas mãos. Aciona a sua fé, te levanta da onde você está e diz assim: pastor, o meu problema é grande, mas o meu Deus é maior, e eu vou perseverar aos seus pés, perante a sua face, e vou alcançar de Deus o benefício em tempo hábil. Eu preciso de Jesus e você também. Quando Deus age, Ele age. Quando Deus determina, Ele realiza. Nós precisamos ter fé, ter confiança, nós precisamos crer, nós precisamos entregar, nós precisamos confiar inteiramente. E o braço de Deus dominará. E diz a Bíblia que Senaqueribe foi embora envergonhado. Os nossos inimigos, irmãos, eles voltarão atrás envergonhados e confundidos, porque o sopro de Deus o desfará. Aleluia! E você cantará o hino da vitória. Eu não sei o tamanho da sua dor, da sua luta, do seu problema. Eu só sei que Deus é Deus e Ele continua sendo Deus. E Ele continua com as mãos estendidas, e Ele continua com seus ouvidos abertos. Os irmãos observam que Tiago, quando fala dos ricos, que se deleita, que vive tranquilo, e que às vezes oprime os pobres e os trabalhadores, Tiago diz assim que o clamor dos jornaleiros, que ceifaram as suas terras, quando o seu salário foi diminuído, eles clamaram pela perda de salário. E a Bíblia diz, Tiago fala aqui, o seu clamor subiu aos ouvidos de Deus. Os seus gemidos subiu aos ouvidos de Deus. Aí Tiago traz uma doutrina para os ricos deste mundo, que se deleita e que oprime o pobre. Isso haverá um acerto, isso haverá um juízo. Se o clamor dos jornaleiros sobe aos ouvidos de Deus e entrou nos ouvidos do Senhor, o clamor
do rei Ezequias e de Isaías. Subiu perante a face de Deus, vem um anjo e decreta a vitória, humilha o exército inimigo. Israel gemendo, massacrado nas mãos dos egípcios. Deus disse: eu desci, porque o clamor do meu povo subiu perante a minha face. Irmãos, o nosso Deus está vivo. Nosso Deus está vivo. Nosso Deus nos contempla, nos conhece, nos sonda, Ele está vivo. Aleluia! E Jesus, o príncipe, à sua direita como advogado, intercedendo pela sua igreja, pelo seu povo. Aqui na terra, o Espírito Santo que está com a igreja, o nosso amigo, o nosso consolador. Irmãos, nós temos força. Seremos mais do que vencedores em Deus, com Deus. O Espírito Santo é o dinamite que está com a igreja. Ficamos de pé para orarmos ao Senhor. E eu estou crendo no Deus de Ezequias, que vai operar um milagre aqui esta noite, na sua vida, na sua família, em alguém da sua família que talvez está distante, está com alguma coisa amarrada na justiça e que o inimigo colocou a mão. O Senhor é poderoso para desatar esta noite este nó, este embaraço, e você sair daqui com a vitória nas tuas mãos, em nome de Jesus. Eu desejo orar. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Oh glória! E não sou nada sem ti. Eu desejo orar. Se Deus nos deu esta palavra, Ele também dará o livramento. Se Ele nos deu esta palavra, Ele também dará a vitória aqui esta noite. Se Ele deu esta palavra, Ele vai destruir alguém que está te desafiando. Eu não sei se é a doença, eu não sei se é o emprego, eu não sei se é a finança, eu não sei se é a vida conjugal, não sei se é o casamento, não sei se é os filhos, a família, eu não sei qual é o gigante de Senaqueribe que te desafia por estes dias. Eu só creio que o nosso Deus está vivo para nos dar a vitória, a bênção que nós precisamos. Venha aos pés de Jesus, eu desejo orar por você. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Cheguemos diante do nosso Deus com uma inteira certeza de fé, conforme diz a Bíblia, crendo que Ele existe, que Ele galardoa os que buscam dEle.
Leva os teus pensamentos no céu comigo agora. Entremos diante da majestade do nosso grande Rei, buscando socorro em tempo oportuno. Pai nosso que está no céu, oramos neste momento, Senhor, pelo teu povo, pelos teus filhos que vieram diante do altar buscar socorro de Deus, buscar abrigo seu, Senhor. Pai Santo, transmitimos esta palavra diante de Senaqueribe que afrontava Israel. Falamos aqui nesta noite, Senhor, e tu deste o livramento a Ezequias e ao seu povo. Aqui está também o teu povo, Senhor. Aqui está uma parte da tua igreja. Eu peço socorro aos teus filhos, às tuas filhas. Entra com providência, meu Deus, nas causas impossíveis, daquilo que fugiu do controle humano. Opera um milagre, Jesus. Seja a doença, seja curada pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Seja a afronta do inimigo, seja desfeita agora em nome de Jesus. Seja laço do passarinheiro, seja quebrado em nome de Jesus, pelo poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Seja finanças, opera o milagre e abre portas na finança, Senhor. Seja lá na empresa, seja conjugal, seja lá no bairro, com vizinhos, com a família, ou os filhos, Senhor, ou o casamento destruído. Teu sangue tem poder, Jesus. Entra com providência